Na condição de escravos em território mato-grossense, principalmente ao longo do século XVIII. Beleza? Muito bem. Por falar em índios, olha só, temos atritos. Relações entre índios e colonos. Como será que se davam as relações envolvendo os colonizadores de um lado e os povos indígenas, os habitantes primordiais do território de outro? Olha, geralmente essas relações se davam com muito conflito. Claro, os colonos vieram para tomar conta da terra, para explorar essa terra economicamente. E os índios queriam defender seu território, defender o território onde caçavam, pescavam, eventualmente também guerreavam. Então aqui, mais relação conflituosa aí, gente, marcada por violência. Violência contra os povos indígenas, o que acabou gerando um verdadeiro genocídio, o que acabou gerando extermínio de muitas sociedades indígenas, pessoal. Alguns povos indígenas foram usados como aliados. Nós podemos mencionar aqui, por exemplo, os índios Cochiponé. Lembra dos Cochiponé? Que habitavam a região banhada pelo rio Cochipó. São os índios da nação Bororo, pessoal. Quando eu falo Cochiponé, eu estou me referindo aos Bororo. Eles eram chamados pelos sertanistas, pelos bandeirantes, de Cochiponés, mas na verdade são os índios Bororo. Esses índios eram mais, vamos dizer assim, mansos, e muitos deles foram utilizados pelo colonizador. Os índios foram usados, por exemplo, na defesa da fronteira, eles foram usados na construção de fortes e fortalezas. Por exemplo, em Mato Grosso, várias fortalezas foram construídas pelo principal governador da capitania de Mato Grosso, que foi Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Grava bem o nome desse cara, hein? O responsável pela conquista, pela consolidação da fronteira oeste da América Portuguesa foi Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que fundou importantes cidades em Mato Grosso, como Cáceres, por exemplo, né? A Vila Maria, que deu origem a Cáceres, a princesinha do Paraguai, e Albuquerque, gente, a vila de Albuquerque, que deu origem a Corumbá, hoje Mato Grosso do Sul. Além disso, este governador também fundou várias fortificações militares, como o Forte Príncipe da Beira, às margens do rio Guaporé, e o Forte Coimbra, às margens do rio Paraguai. Tudo isso para fazer a defesa da fronteira. E adivinha quem é que foi a mão de obra também utilizada na construção dessas edificações militares? Ora, senhores, ora, senhoras, foram utilizados também mão de obra indígena e em atividades militares também. Só que, por outro lado, senhores, nós temos também a resistência indígena. Este é outro capítulo de nossa história que merece a sua atenção, que é um tema bastante recorrente nos concursos. Preste atenção, algumas nações vão ter relações conflituosas com os colonizadores. Se por um lado, como eu falei para vocês agora há pouco, gente, algumas nações indígenas se aliançaram ao colonizador e atuaram na defesa da fronteira, na construção de fortes e fortalezas, em atividades militares. Por exemplo, Vila Maria, Cáceres. Como é que foi a origem de Cáceres ali na fronteira com o domínio espanhol, gente? Olha, se deu com a migração de casais de índios chiquitanos. Isso mesmo, indígenas utilizados ali na formação de uma vila colonial, Vila Maria, que deu origem a São Luís de Cáceres, que de hoje é Cáceres, a princesinha do Paraguai. Por outro lado, meus amigos, lembre-se, existiram nações indígenas que enfrentaram de peito aberto o colonizador, que não aceitaram cabresto. Esses aí partiram para a guerra
para defender o seu território. Os Paiaguá, os Guaicuru, os Kayapó são índios que empreenderam uma tenaz resistência ao avanço da colonização. Exemplos: índios Paiaguá, pessoal. Os Paiaguá promoviam ataques às monções. Os Paiaguá ficaram notabilizados como índios canoeiros. Eles atacavam as monções, como a gente pode ver nesta gravura que eu trago aqui, sempre ilustrando muito bem as nossas aulas. Nessa gravura tem os Paiaguá atacando uma monção. Veja, no ano de 1730, o governo declarou guerra justa aos Paiaguá. O que é guerra justa? Guerra justa é uma autorização metropolitana, uma autorização do governo para empreender ataques às nações indígenas que não aceitassem a colonização. Se o índio não aceitasse a sujeição ao domínio colonial, se ele atacasse os brancos, se ele não aceitasse a catequese, se ele praticasse antropofagia. Lembra o que é antropofagia? É comer gente. Comer gente no bom sentido, pessoal. Que não se perca pelas palavras, hein? Comer carne humana. Nesses casos, a legislação portuguesa autorizava a guerra justa. Justa do ponto de vista do branco, do colonizador. Perfeito? Temos ainda os índios Guaicuru. Os Guaicuru são os índios cavaleiros, os índios que montavam o nosso célebre cavalo pantaneiro. Cavalo pantaneiro foi utilizado pelos índios Guaicuru. Eles atacavam os colonizadores montados a cavalo. Por isso ficaram conhecidos como índios cavaleiros. Contra os Guaicuru, contra os Paiaguá, contra os Kayapó também, que eram outra nação bastante guerreira, foi empreendida pelos portugueses e colonizadores aqui estabelecidos em Mato Grosso, as chamadas guerras justas. Guerras justas contra os indígenas, que teve como resultado, pessoal, o quê? O genocídio. Genocídio desses povos mencionados. Paiaguá, Guaicuru, Kayapó. Guerras justas foram terríveis e dizimaram a maior parte dessas populações. Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos fixar o nosso conteúdo. Já vimos a teoria sobre vários conflitos ocorridos durante o período colonial aqui em Mato Grosso. Agora está na hora de testar o nosso conhecimento realizando atividades. Vamos treinar, fazer um simuladinho aqui, pegando questões que já apareceram em concursos anteriores sobre essa temática. Vamos lá, uma questão aqui da Polícia Civil de Mato Grosso, do concurso do ano de 2009, questão que foi elaborada pela Unemate. Assinale a questão abaixo que não corresponde à história do período colonial mato-grossense. Atenção, hein? Você tem que acertar essa, hein, pessoal? A gente apresentou vários aspectos referentes à história de Mato Grosso do período colonial, não é isso? Beleza. Então vamos ver agora qual dos itens que não corresponde a um tema do período colonial mato-grossense. Vamos lá? Letra A. A rusga foi um conflito político que envolveu as facções dos liberais e dos caramurus, usando o povo para que realizasse motins e rebeliões. Opa! Encontramos aqui a nossa alternativa. A gente quer uma questão que não faz parte do período colonial, minha gente. A rusga
foi um movimento nativista, movimento político e social que aconteceu na província de Mato Grosso no ano de 1834. Portanto, é no contexto do Império Brasileiro, não no contexto do período colonial. Então, essa é a nossa alternativa que estamos procurando, né? Nós procuramos a alternativa que não corresponde à história colonial mato-grossense. Letra B. O conflito entre o governador de São Paulo, Rodrigo César de Menezes, e os irmãos João e Lourenço Leme, o famoso caso dos irmãos Leme. Bom, esse caso aqui diz respeito a um aspecto ocorrido no período colonial mato-grossense. Letra C. O rio Jauru, por ocasião do Tratado de Madrid, foi considerado um marco geográfico muito importante, o que fez com que a coroa portuguesa, em 1754, mandasse despachar de Portugal grandes blocos de pedra esculpidos em forma piramidal, com inscrições que declaravam que aquelas terras eram de domínio português. Verdade, pessoal. Esse aqui é o famoso Marco do Jauru. Você já deve ter ouvido falar do Marco do Jauru, pessoal, que simbolizava onde terminava e onde começavam os domínios coloniais de Portugal e Espanha. Marco do Jauru, um grande bloco de pedra em forma piramidal, é uma escultura em forma piramidal, com inscrições em latim, que determinavam então o local da posse do território português e espanhol. Ficava na margem do rio Jauru, afluente do rio Paraguai. E hoje, você sabe onde que fica o Marco do Jauru? Muito fácil. O Marco do Jauru fica na Praça Central, na Praça São Luís de Cáceres, junto à Catedral de São Luís de Cáceres, na cidade de Cáceres, pessoal, a princesinha do Paraguai. Lá fica, você vai em Cáceres, na Praça Central de Cáceres, você já encontra lá a Catedral, né, e encontra em frente o Marco do Jauru. Vamos para a próxima aí, gente. Letra D, o rei de Portugal, considerando o pedido do governador, autorizou que fossem montadas bandeiras e expedições para exterminar os Paiaguá. Isso é verdade ou não é, pessoal? É verdade. Como é que eram chamadas essas expedições? Chamavam-se guerras justas. Legal. Beleza. Certo. E a alternativa E? É mais uma. Uma construção estrategicamente erguida ao longo da fronteira ocidental foi o Forte Real Príncipe da Beira, por ordem do governador da capitania de Mato Grosso, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Pois a posição geopolítica dessa fortificação era estratégica. Verdade, nós vimos na aula de hoje que este governador foi o principal responsável pela consolidação da fronteira oeste. Então, meus amigos, a única alternativa que não tem nada a ver com o período colonial, qual que foi? Foi a rusga, né? Letra A. Beleza, vamos para a próxima questão aí. No pique. Questão que caiu recentemente no concurso do Detran, gente. Olha só. A Fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, por Dom Antônio Rolim de Moura, pode ser entendida como, letra A, estratégia da coroa espanhola para aproximar-se de Portugal. Letra B, ação repressiva da coroa portuguesa contra os povos conhecidos como chiquitanos. Letra C, operação de espionagem da coroa espanhola sobre a prospecção mineral portuguesa. E letra D, estratégia da coroa portuguesa para
assegurar os territórios a oeste de Tordesilhas para si. Gente, você lembra que os conflitos envolvendo a posse dos domínios coloniais entre Portugal e Espanha foram resolvidos pela via diplomática? Você lembra, você está ligado que o principal dos tratados assinados entre Portugal e Espanha nesse contexto foi o Tratado de Madrid de 1750 e que esse tratado especificava o princípio do uti possidetis. Quem ocupa tem direito à posse por uso capião. Então, gente, 2 anos depois, a coroa portuguesa resolveu construir a capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, às margens do Guaporé, pessoal. Na verdade, quando foi determinada a criação da capitania de Mato Grosso, a partir do desmembramento da capitania de São Paulo, na ata régia de 9 de maio de 1748, já foi então nomeado Rolim de Moura para ser o nosso primeiro governador. E Rolim de Moura, pessoal, já veio de Portugal com os planos de estabelecer a capital da capitania recém-criada junto à fronteira oeste. A capital não poderia ser Cuiabá, pela distância em relação à fronteira com o domínio espanhol. Por isso, Rolim de Moura já trouxe na maleta da viagem de Lisboa até chegar a Cuiabá, já veio com a determinação, com o plano de construir uma cidade planejada às margens do Guaporé, pessoal. Vila Bela. Então é uma questão estratégica da coroa portuguesa para garantir para si a posse desses territórios para além dos limites de Tordesilhas. Letra D é a resposta correta. Muito bem. Tem mais uma ainda. Concurso aqui do CFO, da Polícia Militar. Sobre a administração colonial portuguesa em Mato Grosso, assinale a alternativa correta. Precisamos agora da alternativa correta. Letra A, moçada, vamos ver. Uma das características da administração colonial portuguesa foi a descentralização, cabendo às vilas e freguesias se auto-administrarem através das câmaras municipais. E aí, será que está correto isso daí, pessoal? Vocês acham que a coroa portuguesa ia dar toda essa autonomia para que as vilas se autogovernassem sem a ingerência do poder metropolitano? Claro que não, claro que não. A coroa precisava centralizar a administração. Apesar das câmaras municipais possuírem certa autonomia, né? Quem governavam as câmaras municipais eram os chamados homens bons, ricos proprietários, que eram uma espécie de vereadores da época. Apesar de uma limitada autonomia, a centralização é uma característica principal da administração colonial portuguesa. E numa área de garimpo, numa área de extração de ouro, é claro que a coroa portuguesa precisava mostrar o seu poder, para poder punir, para poder vigiar, para poder fiscalizar e cobrar imposto. Poxa vida. Letra B. A criação da capitania de Mato Grosso em 9 de maio de 1748 teve como consequência imediata a suspensão de todos os impostos para incentivar a fixação de colonos no território. Olha aí, ó, você acredita nisso? O rei de Portugal falou: atenção, pessoal, prestem muita atenção a esta determinação real. Estarei a criar a capitania de Mato Grosso e irei isentar de impostos todos os que quiserem residir lá. Para com isso, uma região de extração de minério, pessoal.
extração de ouro, cobrança de imposto ali no 12, pesadíssimas cobranças de impostos. Letra C, pessoal. Os cidadãos livres e os escravos dispunham de inúmeros direitos, dentre os quais o de recorrer à justiça, que era aplicada por um corpo de funcionários chefiados pelo ouvidor-mor. Puxa vida, pessoal! E aí, você acha que isso está correto? Aí eu sou um escravo, eu vou lá comparecer ao ouvidor-mor, falo, olha, sou ouvidor-mor, eu vim aqui prestar uma queixa contra o meu senhor, porque ele me açoitou, me deu 200 chibatadas, me prendeu no tronco, depois salgou minhas feridas. Eu estou muito revoltado com essa situação e exijo justiça, meus direitos. Claro que não, gente. Claro que não. A justiça era para os mais ricos, evidentemente, né? Para os senhores, para os pobres, e nem posso chamar de cidadão, né? Posso chamar de indivíduo, indivíduo livre. Cidadão pressupõe alguém que possui direitos, que tem inúmeros direitos, né? Em participação política, por exemplo, o que não acontecia à época. Então essa afirmação, olha, incorreta. Letra D, moçada. A elevação de Cuiabá à categoria de vila em 1º de janeiro de 1727 foi acompanhada por um violento processo de tributação que teve como consequência uma expressiva evasão populacional nos anos subsequentes. Isso aqui está correto. Quem é que elevou Cuiabá à categoria de vila? Foi o governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes. Dom Rodrigo César de Menezes, governador de São Paulo, elevou Cuiabá à categoria de vila. Por que ele fez isso, professor? Um prêmio à elevada extração aurífera de Cuiabá, pessoal. Mas ele não elevou só Cuiabá à categoria de vila, não. Ele elevou também os impostos. Impostos para cobrança, para entrada de mercadorias, para saída de mercadorias. Elevou a cobrança do quinto, né, a cobrança de captação, finta, uma série de impostos aí. Olha, arrochou literalmente aí a população de Cuiabá. Então, veja só, dizem os cronistas da época, como José Barbosa de Sá, o primeiro cronista da vila de Cuiabá, José Barbosa de Sá. Ele diz que quando chegou Dom Rodrigo César de Menezes, teve festa durante uma semana inteira em Cuiabá. Fizeram festa, música, dança, bebida, vinho à vontade, comida para... Poxa vida, o governador de São Paulo veio morar em Cuiabá, gente. Presta atenção na situação. Chique no último, né? Governador de São Paulo. Porém, a presença do governador de São Paulo aqui em Cuiabá acabou gerando uma série de conflitos. Conflitos com os sertanistas, conflitos com os padres, conflitos muito... excomunhão, pelo amor de Deus... Tanto é que quando ele foi embora, 1 ano e meio depois, o pessoal fez uma semana de festa de novo, hein? Para comemorar a ida do governador de volta para a Vila de São Paulo. Então essa é a alternativa correta. Ainda temos a letra E, pessoal, que diz: o principal imposto cobrado dos mineradores foi o quinto, que correspondia a 5% de todo o ouro extraído das minas. Tá querendo me enganar, né? O quinto foi o principal imposto cobrado? Claro que foi. O quinto era o imposto cobrado sobre a extração aurífera. Agora presta atenção, gente. O quinto quer dizer o quê? É 1/5, não é isso? O quinto. Poxa vida, né? Chama os Jefferson Fiel aí para ajudar na matemática. 1/5 corresponde a 20%, pessoal. Não é isso? É 100 dividido por 5, que dá 20. Então, o quinto corresponde a 20% de todo o ouro extraído das minas. E não 5%. A pegadinha, pegadinha do malandro. Não caia nessa pegadinha, não. 20%. O quinto correspondia a
20% da extração aurífera. Daí que vem aquela famosa expressão, pessoal, quintos dos infernos. Quem que queria pagar isso, não é? Quinto dos infernos. Pagar aqui 20% da extração do ouro já era direto para o rei de Portugal. Depois também foram criadas as casas de fundição, né? Que era um local onde o ouro era derretido e transformado em barras com uma numeração de série, já para evitar o contrabando do ouro em pepitas. Perfeito? Foi criadas as casas de fundição. Então, gente, a alternativa correta, letra D, é aquela que fala que Cuiabá foi elevada à categoria de vila por Dom Rodrigo César de Menezes. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço a todos e continue estudando conosco aqui no LAC Cursos, a sua melhor opção em concursos públicos. Valeu, pessoal, até um dia. Valeu!